eu só vou... pessoal, só para a gente fazer a nossa linha de raciocínio, né, a gente começou com essa proposta de refletir sobre o papel da escola nessa formação cidadã. A gente, para começar essa reflexão, a gente trouxe a questão da identidade, dos marcadores identitários e do que isso tem a ver com a democracia, né? E ressaltamos essa questão da identidade, do contexto e das práticas, né? Do que está acontecendo, das relações, como 3 conceitos importantes para a gente levar ao longo dessa reflexão sobre qual o papel da escola na educação para a democracia. Depois a gente falou um pouquinho, né, dessa perspectiva de democracia que vai além de um sistema eleitoral, né, mas uma democracia enquanto um ideal de sociedade pautada em valores de igualdade, de liberdade, de fraternidade. Na democracia também como irmã, gêmea, né, da cidadania plena. E também dessa dimensão da democracia como uma maneira da gente se relacionar, né, cotidianamente. E aí a gente fez uma recapitulação aqui desses conceitos, né? A gente trouxe o conceito de letramento político e depois 2 versões do conceito de educação para a democracia. E, por último, aqui, algumas competências, habilidades, atitudes que os autores consideram importantes, né, dentro dessa perspectiva de educação para a democracia. E agora, nesse nosso segundo momento, a gente vai estar falando sobre a educação para a democracia na escola, mais especificamente. Tá certo? Ok? Até, vocês querem comentar alguma coisa do que a gente conversou até agora? Não? Então, tá bom. Então, pessoal, essas dimensões para pensar a educação para a democracia na escola, que eu vou explorar com vocês agora, elas também são frutos desse trabalho, né, que a gente faz lá na Coordenação de Educação para a Democracia, e principalmente do trabalho que a gente faz com os professores. E nesse processo de pensar, né, qual é o papel da escola na educação para a democracia, né? E a gente começou a observar, tanto na literatura, quanto na prática mesmo com os professores, que a gente tinha que pensar nisso em várias dimensões. Porque, em geral, a visão inicial é que o papel da escola na educação para a democracia é o papel mais de trabalhar com as crianças, com os adolescentes e com os jovens apenas conhecimentos. Conhecimentos sobre o Estado, em geral, né? O que já é muito, porque a maioria nem isso, né? Mas tem isso, trabalhar os conhecimentos sobre o Estado e só. Ou então falar sobre democracia e só, né? Mas aí fala sobre democracia aqui, a importância da democracia, não sei o quê, não sei o quê. Mas a escola não tem grêmio, mas se o aluno questiona qualquer coisa, ele está sendo subordinado, mas a família não tem participação nenhuma da escola, a família só é chamada quando existe algum problema. Enfim, né, são essas nossas incoerências, né? Então, a gente sistematizou essas 5 dimensões para essa reflexão, né, que tem esse objetivo só, de levantar questões, não de esgotar as questões, mas de levantar questões sobre o papel da escola na educação para a democracia. Partindo principalmente daquela ideia, né, que a democracia ela não precisa só ser ensinada, ela precisa ser vivenciada. Ensinada aí está no contexto mais tradicional do termo ensinar, né? Então, ela precisa de um contexto de vivência para que esses valores sejam incorporados, para que essas práticas sejam desenvolvidas, né? E isso vai se dar
nas relações. Eu vou dar um exemplo para vocês, concreto, que eu vivi com meu filho, quando ele estava na educação infantil. A Camila é da educação, até 2 anos atrás ele estava, né, na educação infantil. E a escola dele tinha um projeto de desenvolver valores, né? Sempre tem, desenvolver valores. E aí estavam trabalhando a amizade. Então, tinha um livrinho todo lindo, fizeram um projeto com aquele livrinho, depois teve a culminância do projeto, tudo. Amizade, amizade, amizade. Mas na sala do meu filho tinha uma criança com algumas características um pouco diferentes, e eu percebia que ele era hostilizado, inclusive pelo meu filho. Sempre que meu filho falava daquela criança, eu via que ele falava de uma forma negativa, pejorativa. E aí, sempre que eu tinha reunião na escola, eu buscava a coordenadora, conversava com ela, falava, eu acho que isso não tá certo. Até que um dia, essa criança, ela foi provocada por um outro colega, eu acho que chegou ali no limite, ela teve um acesso de raiva e bateu no colega, bateu na professora. E qual foi o jeito de resolver esse problema? O jeito foi transferir o menino para outra turma, né? E nesse momento ficou muito claro para mim, né? Falei, nossa, é isso. O que eu trabalho, o que eu estudo, está aqui, acontecendo na minha frente. Né? Porque não se ensina valores falando de valores. Não, isso é impossível. Só se ensina valores, só se aprende valores na relação. Então, a criança sofria bullying, chegou um momento em que ela não aguentou, e ela explodiu, e ela foi agressiva, mas não se conseguiu cuidar dessa questão. Né? Mudou de turma. Mas tinha um projeto que falava da amizade, que falava do respeito. Mas não adianta. Se nas coisas concretas que estão acontecendo, nas relações do dia a dia, se isso não é vivido ali, não é significado ali. Né? O meu filho, ele iria aprender sobre respeito naquela situação, mas ele perdeu essa oportunidade. Ele perdeu a oportunidade de aprender a respeitar uma criança que era diferente dele. E aquela criança perdeu a oportunidade de ser respeitada, de aprender que ela tinha o direito de ser respeitada. Aí mudou de turma, meu filho mudou de escola, e eu não sei como que terminou o desenrolar. Então, é um exemplo, né, para trazer isso, de que quando a gente pensa na educação para a democracia na escola, a gente está pensando não só sobre coisas que são ensinadas, nesse sentido tradicional do termo ensinar, mas a gente está pensando principalmente nas práticas, nas vivências, no que acontece naquela escola, naquele contexto. Né? E aí, pensando nisso, a gente organizou nessas 5 dimensões. A primeira dimensão são as relações humanas. A outra é as relações com a comunidade. A outra, a organização e a gestão escolar. Construção do conhecimento e temas transversais. Então, foi o jeito que a gente organizou essas informações, nessas 5 dimensões. Que, como eu disse para vocês, não pretendem esgotar as questões, mas foi só o jeito que para a gente fez sentido. Né? Para a gente fez sentido organizar desse jeito. E aí, vocês têm, também no material de vocês, um instrumento que a gente desenvolveu para trabalhar essas dimensões. Então, assim, qual é a ideia? A gente vai passar um pouco por esse instrumento, mas o meu convite, o terceiro convite de hoje, é que vocês possam depois sentar com uma colega da escola de vocês e conversar sobre isso. Sabe? Tentar
olhar um pouco para a escola que vocês trabalham a partir dessa perspectiva, tá certo? Então, vamos explorar um pouquinho a primeira dimensão das relações humanas. Quem é que pode ler as perguntas para a gente? Como pode ser caracterizada a convivência na minha escola? Como é a relação do educador ou da educadora com os educandos em sala de aula? Que valores sustentam essa convivência? São valores democráticos? Quais espaços e momentos de diálogo genuíno existem? Como os conflitos são resolvidos? Existe preocupação com a formação ética e afetiva da comunidade escolar? Então, pessoal, essa dimensão trata dessas relações que estão acontecendo na escola, né? Que valores sustentam essas relações? São valores democráticos? Como é que os conflitos são resolvidos, né? Quem participa da resolução dos conflitos? O que que respalda, né, essa resolução? Então, educar para a democracia na escola é pensar nas relações humanas que acontecem dentro daquela escola. Essas relações, elas estão pautadas, né, em valores democráticos. Nessa escola, professores, professoras, alunos, alunas, direção, enfim, aquela comunidade escolar está tendo a oportunidade de estabelecer relações humanas positivas, que valorizem as identidades que estão presentes ali na escola, que respeitem as diferenças, que as potencialidades tenham espaço, né, para florescer, para se desenvolver, que os conflitos tenham possibilidade de serem resolvidos de forma pacífica e não de forma, né, violenta. Então, um aspecto é esse. Pensar a educação para a democracia é pensar as relações humanas que estão acontecendo cotidianamente ali na escola, né? Então, a gente percebe situações sérias, né, de violência, de desrespeito, de diversas maneiras, né? Então, pensar a educação para a democracia, uma possibilidade que a gente apresenta é essa. É pensar essa dimensão. Como estão as relações humanas na minha escola e que valores sustentam, né? Que valores sustentam essa convivência. São valores democráticos? Né? É um aspecto muito importante. Porque é aquela máxima. Educar para a democracia não é falar de democracia, é viver. É viver isso no cotidiano. E é uma coisa que não está pronta. É uma coisa realmente, é uma construção. E, às vezes, quando a gente fala isso, parece que tudo é uma construção. Tudo é uma construção. Que não é construído. Né? Na minha área, na educação infantil, a gente está com um olhar mais de construção, mas que acontece às vezes dessas divisões. Vamos trabalhar a identidade no início do ano, depois vamos trabalhar um sentimento, vamos trabalhar uma cor específica. E vai fragmentando, e não é o fragmentado, né, que vai importar, é o global que vai importar. E eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente encontra. Certamente. E se a gente pensar na educação infantil, essa dimensão das relações humanas é uma dimensão que pode ser muito trabalhada, né? Porque todo esse processo de socialização, de construção da identidade, de aprender a ouvir, né? Aprender a ter respeito pelo outro. Isso tudo é tão importante, né? E na relação com as famílias, né? Com certeza. A gente tem ainda as profissionais que se sentem censuradas pela mãe, pelo pai, e que às vezes não tem a base para poder justificar o trabalho que está acontecendo
está fragmentado o que está acontecendo, ou a direção que estabelece mesmo um distanciamento entre família e escola, que está pedagógica. Então, a gente acha que tem muitos desafios ainda a serem superados, né? E na escola mesmo, se a gente for pensar no primeiro ou nono ano, existem muitas questões também, eu acho, de ouvir o que está sendo falado, o que a criança está querendo mostrar com aquela fala, o adolescente. E esse processo democrático é novo, né? Porque o Brasil é muito novo e o mundial também. E são desafios que a gente enfrenta no dia a dia e que tem que ser construído no dia a dia. E não um aspecto que a gente tem ali um conceito e vamos seguir. E esse processo, essa construção, o desafio é qual? É que é uma construção coletiva. E é uma construção de uma escola que se coloca nessa perspectiva de aprendiz, nessa perspectiva de se questionar e se criando, né? E para isso tem muito a ver com como que os professores e a direção se organizam e se veem como companheiros nessa jornada, né? Porque às vezes também o grupo é tão fragmentado que não consegue ter um projeto comum. Então o que acontece, né, numa sala é um mundo, na outra é outro, na outra é outro e vai se perdendo, né? Mas esse aspecto é um aspecto muito importante para pensar a educação para a democracia, o aspecto das relações humanas que acontecem dentro da escola todo dia, toda hora, né? Cada momento é uma oportunidade. Agora, a intencionalidade de construir uma convivência democrática, pautada nos valores democráticos, se essa intencionalidade não é muito clara, a gente vai se perdendo, né? A gente vai realmente se perdendo. E as referências são muito poucas. A gente não tem referências, porque a gente estudou, mesmo as pessoas daqui que são mais jovens, estudaram em um contexto escolar muito autoritário, de pouca participação. Né? Que tudo é baseado na punição, né? Se não fizer isso na minha escola era advertência 1, advertência 2, advertência de suspensão, aí não sei o quê, mas quase não tinha momento para a gente parar e refletir sobre o que estava acontecendo, para a gente realmente entender né, o que estava acontecendo, tomar mais consciência do nosso comportamento. Era tudo baseado na punição. E pouco diálogo, pouca conversa. A gente não tem referência. A gente tem pouquíssimas referências, na verdade. Então, é um processo realmente que precisa de uma coisa coletiva mesmo. Porque as referências que a gente tem são muito poucas. Muito poucas. Então, e aí o que acontece? Os reflexos disso, né, expandidos, eles são muito grandes, né? A gente está vendo os reflexos disso tudo nos últimos anos, né? Da intolerância, da dificuldade de conviver com quem pensa diferente. Então, assim, né? É bem complexo. Uma outra dimensão é a organização e a gestão escolar. Quem pode ler para a gente as questões? Pode ser? Você vai ser a leitora oficial? Tá bom. Organização e gestão. Quão participativo é o processo da gestão escolar? Existe oportunidade para que todos os segmentos sejam incluídos na definição de prioridades, na solução dos problemas? Existem espaços efetivos de participação, conselho escolar, grêmios, assembleias escolares e coordenação pedagógica? O projeto político-pedagógico foi construído de maneira realmente participativa? Então, essa dimensão, ela vai trabalhar esses aspectos da organização e da gestão, né? Vamos imaginar, só imaginar, que a gente tivesse sido educado numa escola em que a gente tivesse aprendido a participar da realidade ali daquela escola. Imagina o traquejo que a gente ia ter maior para participar das coisas fora da escola, né? Então, assim, mas o que a gente vive é um contexto de pouca participação. A gente não aprende a participar de nada.
né? Aí, quando tem lá a reunião de condomínio, a gente não sabe o que fazer. Né? A gente até tenta, participa uma vez, 2, 3. Aí, na 4ª, não aguenta mais as brigas e fala, não volto lá nunca mais. Mas é claro, a gente não aprendeu. A gente não aprendeu a decidir nada junto, a gente não aprendeu a ouvir as opiniões diferentes, a gente não aprendeu a deliberar. Os nossos espaços de participação são muito poucos. Então, é um aprendizado que, volto a repetir, não depende só da escola, não está só na escola. E muitas coisas que... às vezes a escola quer fazer, não tem um respaldo de fora, por isso que não faz, por isso que a gente fala dessa interação entre a escola, a educação e a sociedade, com certeza, mas é uma coisa para se pensar, né? Como que essa gestão e essa organização da escola, ela está possibilitando a participação, o engajamento, que as pessoas, que todos os segmentos possam se envolver nos problemas, a partir das suas possibilidades. É claro que uma criança de 4 anos tem uma possibilidade de envolvimento menor, ou diferente, eu nem diria menor, diria diferente, do que um rapaz de 17 anos. Né? A relação da criança com o adulto é uma, a relação do adolescente com o adulto é outra. Mas aquela criancinha lá pode entender o que está acontecendo, tem condições de entender, da sua maneira, pode participar. Né? Então, isso é um aspecto bem importante a ser considerado. Em geral, existe uma resistência, quando a gente fala de participação, que é a resistência da questão da autoridade do professor, da professora. Né? Então, assim, parece que isso vai tirar a autoridade do professor, da professora, ou tirar a autoridade da direção, mas não é essa a questão. Né? Os papéis dentro da escola são diferentes. Né? E as responsabilidades também. Então, o papel do diretor, da professora, do aluno, da mãe, do pai, cada um tem um papel e uma responsabilidade diferente. Mas isso não quer dizer que todos os segmentos não tenham o que contribuir e que não possam participar. Né? Então, isso é uma questão bem importante. Né? Quão participativa é a gestão? Existe oportunidade para que esses segmentos sejam incluídos, né, na solução dos problemas? Muitas vezes, os espaços de participação são só burocráticos, né, gente? É o conselho burocrático, né? Aí todo mundo vai lá, depois sai correndo para assinar a ata, né? Pegando a assinatura de um, de outro, porque precisa ter a ata, mas que, na verdade, não funciona. Né? Às vezes, um grêmio que não tem espaço mesmo para atuar. Quando existe, não tem esse espaço. Então, é um aspecto bem importante. Né? Existe literatura bacana sobre as assembleias escolares, como que as assembleias escolares podem ser espaços de diálogo, de construção coletiva. Né? Bem bacana. Tem um livro que é muito legal, que se chama Quando a Escola é Democrática. Agora me fugiu o nome da autora. Mas é bem interessante, que é um livro assim, passo a passo mesmo, sabe? Mostrando qual o papel de uma assembleia na escola, como que ela pode ser efetiva, que tipo de coisas não se discute na assembleia escolar, porque também tem muita confusão. Então, acha que a assembleia escolar é para discutir tudo. Não, tem regras e tem coisas que são inegociáveis, que não vai ser colocado em negociação. O que pode ser colocado na conversa aconteceu o problema, por que aconteceu, como a gente pode evitar que aconteça de novo, mas tem coisas que são inegociáveis. Por exemplo, a agressão. Não se discute na Assembleia se pode ou não pode agredir. Isso é inegociável, não pode existir agressão. Na Assembleia você vai conversar e vai discutir sobre o que a gente pode fazer para evitar, mas é um livro bem didático, né? Porque, às vezes, as assembleias também são... parece que é um espaço de diálogo, mas não é. Porque aí só tem validade quando os alunos chegam à conclusão que o professor ou a professora quer. Né? Ou então, às vezes, o professor ou a professora quer que
determinado comportamento tenha uma consequência, tem uma punição, e coloco ali para ser discutido, para aquela solução né, aquele grupo chegar àquela solução, mas que não é responsabilidade de um colega decidir o que vai acontecer com outro colega que infligiu uma regra importante, por exemplo. Né? Então, é um livro super didático, é muito bom. Então, tem literatura sobre isso, né? Tem coisa para a gente aprofundar, para a gente pensar sobre esse aspecto.